dia! Que bom ter você aqui com a gente, começando o dia, adorando ao Senhor, buscando a sua face, ouvindo a sua voz e o conhecendo cada vez mais por meio da palavra de Deus. Você está sendo pouco a pouco transformado e tendo a sua mente renovada para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, vamos começar com a nossa declaração diária, dizendo que nós estamos prontos para receber a palavra de Deus? Repita após mim. Eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu nunca mais serei a mesma. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Hoje a minha mente é renovada e transformada pela palavra de Deus e por isso eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. O nosso devocional de hoje já vai começar, mas antes eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber um aviso toda vez que um vídeo novo for lançado. Também não esquece de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo, tá bom? Deus te abençoe e vamos começar o nosso devocional. Deuteronômio capítulo 19. As cidades de refúgio. Quando o Senhor, seu Deus, tiver destruído as nações cuja terra dá a vocês, e quando vocês as expulsarem e ocuparem as cidades e as casas dessas nações, separem 3 cidades de refúgio na parte central da terra que o Senhor, seu Deus, está dando a vocês, para que dela tomem posse. Dividam em 3 partes a terra que o Senhor, seu Deus, está dando como herança a vocês, e façam nela vias de acesso, para que aquele que matar alguém possa fugir para lá. Este é o caso em que um homem que matar outro poderá fugir para lá para salvar a vida. Se matar o seu próximo sem intenção, sem que houvesse inimizade entre eles. Por exemplo, se um homem for com seu amigo cortar lenha na floresta, e ao levantar o machado para derrubar uma árvore, o ferro escapar e atingir o seu amigo e matá-lo, ele poderá fugir para uma daquelas cidades para salvar a vida. Do contrário, o vingador da vítima poderá persegui-lo enfurecido e alcançá-lo, caso a distância fosse grande demais, e poderia matá-lo, muito embora este não merecesse morrer, pois não havia inimizade entre ele e o seu próximo. É por isso que ordeno a vocês que separem 3 cidades. Se o Senhor, seu Deus, aumentar o seu território, como prometeu sob juramento aos seus antepassados, e der a você toda a terra que prometeu a eles, separe então mais 3 cidades. Isso acontecerá se vocês obedecerem fielmente a toda esta lei que hoje ordeno a vocês: amar o Senhor, seu Deus, e sempre andar nos seus caminhos. Façam isso para que não se derrame sangue inocente na sua terra, a qual o Senhor, seu Deus, dá a vocês por herança, e para que não sejam culpados de derramamento de sangue. Mas se alguém odiar o seu próximo, ficar à espreita dele, atacá-lo e matá-lo, e fugir para uma dessas cidades, as autoridades da sua cidade mandarão buscá-lo na cidade de refúgio e o entregarão nas mãos do vingador da vítima para que morra. Não tenham piedade dele. Eliminem de Israel a culpa pelo derramamento de sangue inocente, para que tudo vá bem com vocês. Não mudem os marcos de divisa da propriedade do seu vizinho, que os seus antecessores colocaram na herança que vocês receberão na terra que o Senhor, seu Deus, dá a vocês, para que dela tomem posse. As testemunhas. Uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se uma testemunha falsa quiser acusar um homem de algum crime, os 2 envolvidos na questão deverão apresentar-se ao Senhor diante dos sacerdotes e juízes que estiverem exercendo o cargo naquela ocasião. Os juízes investigarão o caso e, se for provado que a testemunha mentiu e deu falso testemunho contra o seu próximo, dê-lhe a punição que ele planejava para o seu irmão. Eliminem o mal do meio de vocês. O restante do povo saberá disso e terá medo, e nunca mais se fará uma coisa dessa entre vocês. Não tenham piedade, exijam vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Deuteronômio capítulo 20. As leis sobre a guerra.
Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenha medo, pois o Senhor, seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército: Ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Não desanimem nem tenham medo, não fiquem apavorados nem aterrorizados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para dar a vitória a vocês. Os oficiais dirão ao exército: Há alguém que construiu uma casa e ainda não a dedicou? Volte ele para sua casa, para que não morra na guerra e outra a dedique. Há alguém que plantou uma vinha e ainda não desfrutou dela? Volte ele para sua casa, para que não morra na guerra e outro desfrute da vinha. Há alguém comprometido para casar-se que ainda não recebeu sua mulher? Volte ele para sua casa, para que não morra na guerra e outro se case com ela. Por fim, os oficiais acrescentarão: Alguém está com medo ou não e não tem coragem? Volte ele para sua casa, para que os seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. Quando os oficiais terminarem de falar ao exército, designarão chefes para comandar as tropas. Quando vocês avançarem para atacar uma cidade, envie-lhe primeiro uma proposta de paz. Se os seus habitantes aceitarem abrirem suas portas, serão seus escravos e se sujeitarão a trabalhos forçados. Mas se eles recusarem a paz e entrarem em guerra contra vocês, sitiem a cidade. Quando o Senhor, seu Deus, entregá-la em suas mãos, matem ao fio da espada todos os homens que nela houver. Mas as mulheres, as crianças, os rebanhos e tudo o que acharem na cidade será de vocês. Vocês poderão ficar com os despojos dos seus inimigos dados pelo Senhor, seu Deus. É assim que vocês tratarão todas as cidades distantes que não pertencem às nações vizinhas de vocês. Contudo, nas cidades das nações que o Senhor, seu Deus, dá a vocês por herança, não deixem vivo nenhum ser que respira. Conforme a ordem do Senhor, seu Deus, destruam totalmente os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Senão eles os ensinarão a praticar todas as coisas repugnantes que fazem quando adoram os seus deuses, e vocês pecarão contra o Senhor, seu Deus. Quando sitiarem uma cidade por um longo período, lutando contra ela para conquistá-la, não destruam as árvores dessa cidade a golpes de machado, pois vocês poderão comer as suas frutas. Não as derrubem. Por acaso as árvores são gente para que vocês as sitiem? Entretanto, poderão derrubar as árvores que vocês sabem que não são frutíferas para utilizá-las em obras que ajudem o cerco, até que caia a cidade que está em guerra contra vocês. Deuteronômio capítulo 21. Os casos de homicídio não desvendado. Se alguém for encontrado morto no campo, na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês para dela tomarem posse, sem que se saiba quem o matou, as autoridades e os juízes sairão e medirão a distância do corpo até as cidades vizinhas. Então, as autoridades da cidade mais próxima do corpo apanharão uma novilha que nunca foi usada no trabalho e sobre a qual nunca foi posto jugo, e a levarão a um vale de terras nunca aradas nem semeadas e onde haja um ribeiro de águas perenes. Vocês quebrarão o pescoço da novilha. Depois os sacerdotes descendentes de Levi se aproximarão, pois o Senhor, seu Deus, os escolheu para ministrarem e para pronunciarem bênçãos em nome do Senhor e resolverem todos os casos de litígio e de violência. Então todas as autoridades da cidade mais próxima do corpo lavarão as mãos sobre a novilha cujo pescoço foi quebrado no vale e declararão: As nossas mãos não derramaram este sangue, nem os nossos olhos viram quem fez isso. Aceita, Senhor, esta propiciação em favor de Israel, teu povo, a quem resgataste, e não consideres o teu povo culpado do sangue de inocente. Assim a culpa do derramamento de sangue será propiciada. Desse modo, vocês eliminarão de vocês mesmos a culpa pelo derramamento de sangue inocente, pois fizeram o que o Senhor aprova. O casamento com uma prisioneira. Quando vocês guerrearem contra os seus inimigos e o Senhor, seu Deus, os entregar em suas mãos e vocês fizerem prisioneiros, um de vocês poderá ver entre eles uma mulher muito bonita, agradar-se dela e tomá-la como esposa. Leve-a para casa, ela rapará a cabeça, cortará as unhas e se desfará das roupas que está usando quando foi capturada. Ficará em casa e pranteará seu pai e sua mãe um mês inteiro. Depois você poderá chegar-se a ela e tornar-se o seu marido e ela será sua mulher. Se você já não se agradar dela, deixe-a ir para onde quiser, mas não poderá vendê-la nem tratá-la como escrava, pois você a desonrou.
O direito do filho mais velho. Se um homem tiver 2 mulheres e preferir uma delas, e ambas lhe derem filhos, e o filho mais velho for filho da mulher que ele não prefere, quando der a herança de sua propriedade aos filhos, não poderá dar os direitos do filho mais velho ao filho da mulher preferida, se o filho da mulher que ele não prefere for de fato o mais velho. Ele terá que reconhecer como primogênito o filho da mulher que ele não prefere, dando-lhe porção dupla de tudo o que possui. Aquele filho é o primeiro sinal da força de seu pai, e o direito do filho mais velho lhe pertence. O castigo dos filhos rebeldes. Se um homem tiver um filho obstinado e rebelde que não obedece ao seu pai nem à sua mãe e não os escuta quando os disciplinam, o pai e a mãe o levarão aos líderes da sua comunidade à porta da cidade e dirão aos líderes: este nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece, é devasso e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Eliminem o mal de meio de vocês. Todo Israel saberá disso e temerá. Diversas leis. Se um homem culpado de um crime que merece a morte for morto e pendurado no madeiro, não deixe o corpo no madeiro durante a noite. Enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança. 27 de fevereiro. O tema da nossa mensagem de hoje é Trocando a Glória de Deus. Em Deuteronômio 18, do 9 ao 13, Moisés estabelece algumas advertências contra as práticas pagãs. Os israelitas estavam prestes a residir em Canaã e Moisés os advertiu de que os cananeus eram um povo espiritual. Moisés, inclusive, descreveu de forma bastante explícita os ritos pagãos que os cananeus usavam para adorar os seus vários deuses e para se comunicar com os mortos. Nós devemos tomar atenção sobre os julgamentos claros e as fortes advertências que Moisés fazia quando se referia a essas práticas. Ele sabia que a participação nesses ritos arruinaria o relacionamento dos israelitas com Deus. Inclusive, Moisés dizia que eles não imitassem as coisas repugnantes que as nações dos locais onde eles iriam conquistar estavam praticando, bem como Moisés os advertia a não permitir que nenhuma pessoa no meio do povo também praticasse tais atos e saíssem impune. O Senhor tinha um chamado com seu povo para torná-los diferentes de todas as pessoas que existiam dali ao seu redor, pois o Senhor o chamou para serem santo como ele era. Hoje em dia, assim como na época do povo de Israel, existe muita espiritualidade de sobra também, e de todas as formas imagináveis que você possa cogitar. Pode parecer inocente, por exemplo, você consultar o horóscopo ou investigar práticas religiosas orientais, consultar signos, mas quando essas práticas são analisadas sob a perspectiva de Deuteronômio, elas tornam-se abomináveis da pior maneira e, no mínimo, um grande desperdício de seu tempo. O apóstolo Paulo descreve a trágica busca por espiritualidade longe do verdadeiro Deus vivo, como trocar a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis, conforme está descrito em Romanos 1:23. Nos dias de hoje é muito comum as pessoas acharem radical demais uma pessoa que serve ao Senhor, que é cristão em sua totalidade. Eles não consultarem signos, não consultarem horóscopos, não permitirem que videntes, cartomantes ou pessoas venham ler a sua sorte. Acham que esta atitude é radical, mas quando nós lemos o livro de Deuteronômio, nós percebemos que o próprio Deus informa que essas práticas são abomináveis diante dele. Como cristãos e imitadores de Deus, nós devemos odiar aquilo que o Senhor também odeia. Se este é o pecado, nós devemos também odiá-lo e sequer cogitar em praticá-lo. E se um dia nós assim o fizemos, mesmo sem saber que era pecado, devemos confessar e pedir perdão ao Senhor, inclusive por todas aquelas práticas, como por exemplo simpatia ou qualquer outra ação que nós cometemos a fim de buscar algo longe de Deus, em que nós consultamos ou fazemos práticas específicas para conquistar alguém, por exemplo, a consulta da numerologia ou de qualquer outra prática que o Senhor condena.
Nós devemos hoje olhar para o nosso passado, fazer uma autoanálise e pedir perdão ao Senhor pelas práticas, pela tentativa de consulta aos mortos, aos espíritos ou qualquer que seja o pensamento ou ação que nós fizemos que não deu a glória ao Senhor. Nós tentamos interferir no mundo espiritual de forma que o Senhor não aprova e por isso devemos pedir perdão. Nesse momento, nesse dia, nós trazemos a reflexão, o nosso passado e agora peçamos perdão ao Senhor por tudo aquilo que nós fizemos, mesmo sem saber, pois agora trouxe à nossa memória, à nossa mente, de que isso não agradou ao Senhor. Amém? Posso orar por você? Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento agora eu te peço que abençoe esta pessoa que está ouvindo este devocional. Pai, em nome de Jesus, eu te peço agora que faz-lhe lembrar tudo aquilo que fez no seu passado, Senhor. Qualquer ato, Senhor, qualquer ação que te desagradou, que foi diante de ti, Senhor, consulta ao oculto, Senhor, usando, Senhor, como simpatias, feitiçarias, busca por horóscopos, Senhor, por signos. Senhor Jesus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor revele a esta pessoa toda a prática, Senhor, que foi cometida sem perceber e que em nome de Jesus o Senhor a perdoe também. Pai, em nome de Jesus agora eu te peço libertação de todas as cadeias, bloqueios espirituais, correntes, Senhor, que foram feitas, Senhor, na alma, na mente e no coração desta pessoa, de forma, Senhor Jesus, que tem impedido a tua vontade, o teu querer se cumprir na vida dela. Pai, em nome de Jesus agora, eu te peço libertação de todo cativeiro mental, de todo sofisma e toda mentira, Senhor, que em nome de Jesus essa pessoa seja liberta agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Senhor, perdoa-lhes os seus pecados e que haja agora cura e restauração e sarada, Senhor, completamente sarada a sua mente e a sua alma, de todo o pecado e de todo mal. Purifica esta mente, purifica essa vida, Senhor, em nome de Jesus. É o que eu te peço neste dia e já te agradeço. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida, que Deus te abençoe, tenha um dia abençoado e até o próximo devocional.